programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio Grande Júnior. O curso é sobre direito agrário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Cláudio Grande Júnior, sou mestre em Direito Agrário e procurador do Estado de Goiás. Hoje vamos continuar o nosso curso de Direito Agrário, no qual estamos vendo alguns dos princípios, normas e principais institutos jurídicos desse ramo do direito. Na aula de hoje vamos falar de política agrária, aí incluída a política agrícola, a política fundiária e a reforma agrária. Bem, a Constituição ela não usa esse nome, política agrária, e, em razão disso, acaba que a Constituição é bastante criticada. Ela reservou todo um título aí para o direito agrário, para as questões agrárias, chamado de da política agrícola e da política fundiária e da reforma agrária. Não havia necessidade de dar todo esse nome para o título, bastaria simplesmente falar da política agrária. Por quê? A gente viu aí que a nomenclatura ideal para o direito, para esse ramo do direito que estamos tratando aqui é a nomenclatura agrária. A gente fala em direito agrário, não em direito agrícola ou em direito rural, sabe? O nome é esse, direito agrário. E a Constituição, quando ela está tratando dessas políticas, está tratando de uma política de Estado voltada aí para as atividades agrárias. Então, a Constituição podia ter perfeitamente nominado lá o capítulo dedicado ao direito agrário nela como simplesmente da política agrária, porque isso abarca ali todas as políticas que ela quis falar, que ela quis versar. Bem, a gente já falou aí essa questão da nomenclatura, né, mas vale a pena aí prosseguir, né? A Constituição, ela trata do direito agrário aí em vários artigos, né? Desde os artigos iniciais, né? O artigo 1º, o artigo 3º, sabe? Ela trata aí do direito agrário como um meio de efetivação dos fundamentos e dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Trata também de direito agrário em vários artigos esparsos pela Constituição, mas trata também de direito agrário aí num capítulo específico. Esse capítulo denominado aí da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, com esse título aí bastante criticável, sabe? Quando ela fala aí da política agrícola, o que vem à mente, sabe? Falando em política agrícola. Parece que é a política destinada apenas à agricultura, não é? Mas está errado. Na primeira aula a gente viu que o direito agrário ele é bem mais amplo do que simplesmente a agricultura, sabe? Ele pega também atividades pecuárias, atividades agropecuárias, pega atividades agroindustriais, sabe? Inclusive atividades extrativas, sabe? E atividades outras conexas que merecem regulamentação pelo direito agrário. Então, quando a Constituição fala ali da política agrícola, né, e dedica um artigo à política agrícola, sabe, o artigo 187, sabe, pode parecer à primeira vista que é uma política voltada apenas para as atividades agrícolas, mas não é. Sabe. Olhando aí o artigo 187, sabe, inclusive os incisos do artigo 187, a gente vê incisos ali falando de instrumentos creditícios e fiscais, incentivo à pesquisa e tecnologia, sabe? Assistência técnica, extensão rural, sabe? Esses instrumentos todos não são só apenas para a agricultura, sabe? Eles são extensíveis também para a pecuária, sabe? Para a hortigranjearia, sabe? Para as atividades agrárias em geral, como a gente viu na primeira aula, sabe? Tanto isso é verdade que o parágrafo 1º desse artigo 187, sabe? Ele tenta desfazer aí um pouco o equívoco, né? Começa falando que é política agrícola, sabe? Mas o caput do artigo 187 começa falando que é política agrícola, mas aí o parágrafo 1º vai e tenta dar uma amenizada nisso aí, fala aí que
parágrafo 1º, inclui-se no planejamento agrícola, estou lendo aí o artigo, né, o dispositivo, inclui-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Só incluiu aí até 2 atividades extrativas, atividades florestais e atividades pesqueiras. Ainda jogou isso dentro da política agrícola, né? Então, está evidente que não é política agrícola, na verdade é uma política agrária, sabe? E agrária, assim, pegando, inclusive, atividades que, pelas teorias da agrobiológica, teoria da agrariedade, não seriam atividades agrárias, mas que a lei colocou-as como atividades agrárias em razão aí das questões que as pessoas que vivem com elas sofrem, né? Serem questões parecidas com parte dos trabalhadores agrários, as pessoas que lidam com as atividades agrárias, as pessoas hipossuficientes sofrem. Então, na verdade, essa política agrária é uma política aí de todas as atividades agrárias legalmente admitidas pela legislação, bem como as atividades complementares e conexas. Atividades complementares e conexas, nós vimos na primeira aula, né, atividades de comercialização, de transporte, de armazenamento da produção agrária, sabe? Não são exatamente atividades agrárias, mas que guardam uma relação muito importante com elas. Então, são consideradas atividades agrárias por conexão, sabe? Por complementariedade. Sabe? Essas atividades agrárias, sabe? O caput do artigo 187, sabe? Lembrou dessas atividades e, inclusive, chama quem as pratica para participarem da formulação da política agrária no Brasil. Então, só o caput do artigo 187 determina que a política agrária deve ser planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes. Ou seja, o artigo começa falando em política agrícola, mas depois vai para o agrário mesmo, inclusive atividades aí por conexões. Bem, nas aulas anteriores falamos aí que o direito agrário ele se volta para as questões sociais e econômicas ligadas às atividades agrárias. Ele visa disciplinar as questões agrárias e no Brasil a principal questão agrária, né, a histórica questão agrária brasileira é a da concentração fundiária. Sabe? E aí a Constituição, esse artigo 187, ao tratar da política agrícola, acaba que faz também uma referência a essa reforma agrária. Sabe? O parágrafo 2º do artigo 187 fala que serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária. Reforma agrária, de certo modo, ela mexe na estrutura fundiária, sabe? Brasileira. Quando você vai fazer uma reforma agrária, é uma reforma fundiária, sabe? Uma reforma de redistribuição de terras. Sabe? Então, esse capítulo aí fala aí da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, podia chamar simplesmente da política agrária, porque a política agrícola, na verdade, é uma política, não é só agrícola, é mais ampla, sabe? Acaba sendo uma política agrária em sentido estrito, sabe? A política fundiária, envolvendo aí questões de terras rurais essa, na maioria dos casos, usadas para atividades agrárias, sabe? É também uma política agrária e a reforma agrária da mesma forma. Então, dando uma resumida aqui nesse ponto, sabe? A política agrícola é uma política agrária, a política fundiária rural é também uma política agrária e a reforma agrária é, de certo modo, uma política agrária. Então, a gente pode falar aí, esse capítulo da Constituição, que ele trata aí da política agrária em sentido amplo, sabe? Abrangendo aí tanto questão de política fundiária, como de política agrícola, agropecuária, política de desenvolvimento rural, sabe? Como aí também a reforma agrária. Esse artigo 187 da Constituição, ele evidentemente, em algum dos incisos dele fala aí que
que essa política agrícola, na verdade, política agrária, ela tem que ser formulada levando em consideração, por exemplo, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, a eletrificação rural e a irrigação, a habitação para o trabalhador rural. Sabe? Tudo isso aí é uma política de desenvolvimento, uma política de desenvolvimento agrário, sabe? Que lá no Estatuto da Terra chamava política de desenvolvimento rural, sabe? Claro que vai alcançar muito o meio rural, mas na verdade é agrário mesmo, está relacionado com as atividades agrárias, independentemente de serem feitas no meio rural ou urbano. Pois bem, essa política agrária, o artigo 187 determina que ela seja planejada e executada na forma da lei com a participação efetiva dos produtores e dos trabalhadores rurais. O texto do artigo 187 cap fala isso, ela tem que ser, essa política agrária tem que ser planejada e executada com a participação desses dois setores, o produtor e o do trabalhador rural. E também, a gente acabou de falar agora há pouco, dos setores de comercialização, armazenamento e transporte, que são atividades conexas, muito próximas aí do direito agrário e que acaba tendo realmente uma repercussão agrária. Pois bem, essa política tem que levar aí especialmente em consideração, aí o artigo 187 arrola aí vários incisos do que tem que ser considerado nessa política. Primeiro aí são os instrumentos creditícios e fiscais, realmente talvez o mais importante, né? Se dá crédito aí para quem, crédito e incentivos fiscais para quem desempenha atividades agrárias, até em razão do risco natural que essas atividades sofrem, né? A gente viu na teoria lá da agrariedade, né, que a atividade agrária lida com o ciclo agrobiológico de animais e vegetais, mas sempre sujeita a um risco da natureza, um risco que não é totalmente controlável pelo homem. Então tem que ter aí uma política distinta, aí, inclusive de créditos e benefícios fiscais. Sabe? O inciso 2 faz aí de preços mínimos, sabe? Preços compatíveis com os custos de produção. Sabe? Inciso 3, o incentivo à pesquisa e à tecnologia voltada para a área agrária. Inciso 4, assistência técnica e extensão rural. Inciso 5, seguro agrícola. 6, cooperativismo, incentivar o cooperativismo, principalmente os proprietários familiares. 7, eletrificação rural e irrigação. E o 8, inciso 8, habitação para o trabalhador rural. A Lei de Terras, o Estatuto da Terra, de 1964, e a Lei 8171, de 1991, procuram aí tratar genericamente desses instrumentos aí para a política de desenvolvimento agrário. Aliás, o Estatuto da Terra é, em grande medida, uma lei de política agrária. A gente pode ver aí logo no início do Estatuto da Terra, seu artigo 1º, fala ali, essa lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Mas, na verdade, política agrícola é mais ampla, política agrária. Tanto que lá na frente o Estatuto da Terra fala a política de desenvolvimento rural. Nesse mesmo artigo do Estatuto da Terra, no parágrafo 2º, inclusive conceitua aí, dá uma conceituação de política de desenvolvimento agrário, embora falando erradamente em política agrícola. Fala que entende-se por esse tipo de política o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-los com o processo de industrialização do país. Bem, voltando lá para a Constituição, os artigos, fiz algumas anotações aqui, os artigos 188, 190, 191, cuidam aí de aspectos da política fundiária brasileira. O artigo 188 fala aí da destinação de terras públicas e devolutas, diz que essa destinação será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Fala que a alienação, concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares necessita aí de prévia aprovação
do Congresso Nacional. O Congresso tem que aprovar isso previamente, excetuando aí apenas os casos de destinação dessas áreas para reforma agrária. Isso aí tudo que eu li está no artigo 188, parágrafos 1º e 2º da Constituição. O artigo 190, uma outra questão fundiária aí, e agrária importantíssima, sabe? O artigo 190 fala da aquisição de terras por estrangeiros. Vou ler aqui o artigo 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Essa lei é a Lei 5.709, de 1971, regulamentada pelo Decreto 74.965, de 74. Sabe? Por que essa limitação de aquisição de terras por estrangeiros? Porque acaba que envolve uma questão de soberania mesmo nacional. Sabe? Além disso, tem um outro grave problema social. Enquanto, historicamente, aqui no Brasil, uma quantidade imensa de pessoas até hoje não conseguiu ter acesso à propriedade da terra, sabe? De repente chegam aí um bando de estrangeiros e se tornam proprietários. Sabe? E terra é um bem finito, né? Se uma pessoa tem terra, a outra vai ter menos. Sabe? Se os estrangeiros vierem e adquirirem muitas terras agricultáveis no Brasil, vão sobrar menos terras agricultáveis para nós brasileiros e para aqueles que estão na fila aí há tanto tempo na luta por um pedaço de terra. Então tem que ter mesmo esse tipo de limitação. A lei trata de traçá-la até para fins de segurança alimentar, sabe, e também de soberania alimentar. O artigo 191 da Constituição fala aí também, trata aí também de política fundiária, no caso, facilitando a aquisição da propriedade àquelas pessoas que dão função social a pequenos tratos de terra. Sabe? Previu aí na época um prazo que era bem mais curto do que o do Código Civil, sabe? Um prazo aí de 5 anos. Depois o Código Civil novo reduziu os prazos, acabou que houve uma aproximação, mas previu aí uso capião agrária, sabe? Um prazo menor para aquele que, com o trabalho direto dele e de sua família, torne produtível aí um trato de terra de até 50 hectares. Excetuou aí, no caso, as terras públicas. Né? Já falou que isso aí acabou que decepcionou vários agraristas. Né? Imaginava assim, que poderia continuar havendo o uso capião pro labore, uso capião agrária, inclusive sobre terras do Estado, mas aí o parágrafo único do artigo 191 não permitiu. Bem, finalmente, né, os artigos 184, 185 e 189 da Constituição tratam da reforma agrária. E daqui a pouco a gente vai ver esses artigos. No momento agora, fazer um breve resumo aqui do que a gente viu até o momento na aula. Sabe? Primeiro ponto que a gente viu, a Constituição aí nomina aí o capítulo dedicado ao direito agrário como da política agrícola e fundiária. Sabe? Não foi uma expressão feliz, sabe? Melhor seria ter falado em política agrária, simplesmente. Sabe? Então aí fica aí a crítica à nomenclatura constitucional. Nessa política agrária em sentido amplo, a gente pode pôr aí a política agrária em sentido estrito, ou política de desenvolvimento agrário, a política fundiária e a política de reforma agrária, ou simplesmente reforma agrária. E, bem, nesse momento, acho que foi o que a gente disse aqui, um resumo do que foi dito até esse instante, né? E aproveito aí a oportunidade para chamar a primeira pergunta do programa. Professor, meu nome é Sérgio Honda e minha dúvida é: a reforma agrária visa, em última análise, acabar com o agronegócio? Não. A resposta é não. Há espaço aí para, acredito eu que há espaço na Constituição, tanto para a agricultura familiar como para o agronegócio.
O problema aí do agronegócio é em qual significado, né, que está sendo usada essa expressão. Fala-se aí muito comumente agronegócio como um conjunto aí de operações mercantis envolvendo produtos resultantes da atividade agrária. Aí engloba aí uma série de negócios, inclusive de comercialização, transporte, venda de sementes. Seria isso. Assim, é a ideia mais usual que as pessoas fazem de agronegócio. Se for nesse sentido, né, com certeza a reforma agrária não vai acabar com o agronegócio. Porém, há pessoas que entendem agronegócio de uma outra forma, dá um significado mais estrito para o agronegócio. Como, até anotei aqui, chamam agronegócio até num sentido pejorativo, sabe? No sentido de, anotei aqui, no sentido de uma aliança entre os grandes proprietários de terra com as empresas estrangeiras que dominam o comércio mundial da produção agrária e os preços dos insumos e dos produtos agrícolas. Então, seria uma aliança aí entre grandes proprietários de terra e essas grandes empresas. Sabe? E essas grandes empresas estariam exigindo aí um modelo, novamente, de monocultura em grandes extensões de terra, com mecanização intensiva, sabe? Uso de agrotóxicos, sabe? E muitas vezes desrespeito à legislação trabalhista. Sabe? Então seria um conluio aí entre grandes proprietários, multinacionais, tentando voltar aí como na época do colonialismo, sabe? Agora uma nova vertente, né? Uma vertente globalizada, sabe? Mas visando assim, nos países subdesenvolvidos se dediquem aí à monocultura, sabe? Visando principalmente a exportação de produtos para os países ricos. Não me julgo capacitado a dizer qual que é a definição correta de agronegócio, mas qualquer que seja a definição, a usual, mais conhecida aí, ou essa segunda que eu falei, sabe? Qualquer dos dois casos, acredito que da forma como está posta na Constituição, a reforma agrária não vai acabar com o agronegócio, sabe? Nem com o agronegócio no bom sentido, nem nesse sentido pejorativo, sabe? A reforma agrária vai acabar exigindo aí o cumprimento, né, da função social da propriedade, mas isso não impede aí que uma grande propriedade, sabe? Um grande proprietário rural use toda a sua extensão de terra maior parte da sua extensão de terra para uma monocultura destinada aí ao mercado estrangeiro. Sabe? Se ele estiver cumprindo todas as exigências da função social da propriedade previstas na Constituição e na legislação, sabe? Não há motivo para que ele seja desapropriado, sabe? Para que ele sofra a desapropriação para fins de reforma agrária. Então, eu acredito que há aí na Constituição espaço para os dois tipos de agricultura. Claro que socialmente a agricultura familiar parece evidentemente melhor, sabe? Tanto que o direito agrário dá preferência à agricultura familiar, sabe? Porque essa agricultura monocultiva aí, de monocultura, ela ocorreu aí ao longo de toda a história e os resultados aí a gente sabe no Brasil não foram bons, e acho que em praticamente nenhum país onde foi adotado esse tipo de cultivo não foi bom. Sabe? Bem, então, vejamos aqui começamos a falar de reforma agrária, né? Vejamos aqui alguns aspectos legais dela. Sabe? O artigo 1º do Estatuto da Terra fala ali da política agrária em sentido amplo, envolvendo a política de desenvolvimento agrário e a reforma agrária. Sobre essa, traz uma conceituação no parágrafo 1º aí do artigo 1º do Estatuto da Terra. Esse parágrafo 1º fala: considere-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da propriedade. Então aí, reforma agrária, primeira coisa aí, que o
fundamental dela é a melhor distribuição da terra, visando promover aí justiça social e corrigir toda uma distorção histórica que a gente viu ao longo do curso, né, de privilegiar grandes propriedades e desrespeitar o trabalhador rural. Esse parágrafo primeiro, no final dele, fala aí aumento da produtividade. Algumas pessoas têm se utilizado isso hoje para dizer que não há mais necessidade de aumento de produtividade no Brasil e que, em razão disso, não há mais necessidade de reforma agrária. De fato, quando o Estatuto da Terra foi publicado, em 1964, a estrutura agrária brasileira estava em situação deplorável. Tinha crise de abastecimento, havia uma atividade monocultivo ainda muito voltada para o café, e feita de maneira precária, e a agricultura voltada para o mercado interno também era precária. Então, houve, na década de 60, inclusive, crises de abastecimento. Faltavam alimentos. A pessoa ia no supermercado, não ia no mercado, não encontrava o que ela estava querendo para se alimentar. E o preço dos alimentos subiram. Então, na época, a reforma agrária, um dos objetivos dela era esse aumento de produtividade. Hoje, talvez não se foque tanto nisso, no aumento de produtividade, porém, a reforma agrária ainda parece necessária porque há aí vários problemas sociais no Brasil que não foram resolvidos e que, com a reforma agrária pode ajudar na resolução desses problemas. A gente vê aí muito aí trabalho escravo no meio rural. Se essas pessoas aí tivessem uma pequena propriedade familiar, elas não iam querer se sujeitar ao trabalho escravo. Também o problema da favelização. Muitas pessoas vão para as grandes cidades, vão para as cidades e vivem em condições precárias porque no campo não acham bons postos de trabalho, ou é mal remunerado, a vida no campo é ruim porque tem que ser empregado de um fazendeiro e não ter uma qualidade de vida boa. Supõe-se aí que, se for dada uma propriedade familiar a essas pessoas e possibilidades, incentivos e meios para essas pessoas cuidarem bem dessas propriedades e desenvolverem atividades agrárias, acredita-se que vai levar aí a um desenvolvimento social no meio rural. Bem, mais adiante, o Estatuto da Terra enuncia ali no artigo 16 que a reforma agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover justiça social, progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país. Aí agora o ponto importante, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. Então, a reforma agrária ela tenta extirpar aí os dois extremos do sistema. O minifúndio, vimos na terceira aula, é aquele imóvel tão pequeno que não consegue atender às necessidades de uma pequena família, de uma família agrária. E, por outro lado, o latifúndio, né? Tem o latifúndio por extensão e o latifúndio por não aproveitamento. A Constituição, entretanto, ela restringiu aí, deu uma outra abordagem à questão. A Constituição não falou em latifúndio, nem em minifúndio, nem em propriedade familiar, falou aí em pequena, média e grande propriedade. E a Constituição restringiu a desapropriação para a reforma agrária basicamente a grande propriedade, que não cumpre a função social. É possível também aí da pequena e média propriedade, mas só excepcionalmente, porque a Constituição ali tem um outro artigo dela que veda a desapropriação agrária da pequena e média propriedade, desde que o seu proprietário não tenha outra propriedade. Bem, então, continuando aqui, os instrumentos principais para a reforma agrária, os instrumentos que a doutrina aí mais costuma enunciar, são da tributação progressiva sobre a propriedade rural, ou seja, tributação de ITR com alíquotas progressivas, conforme o tamanho, a extensão da propriedade, e também a chamada desapropriação agrária. Se bem que a desapropriação agrária a gente pega a Constituição e vê que ela está bem
bem mais restrita hoje. Não dá para ser usada a desapropriação agrária assim, simplesmente porque não, a pessoa tem uma grande propriedade, não dá. Tem que falar que a pessoa tem que ser contra uma pessoa que tem uma grande propriedade e que não cumpre a função social. Então eu notei aqui, essa desapropriação ela é bastante limitada porque se restringe basicamente à grande propriedade que não cumpre a função social e só excepcionalmente alcança a pequena e média propriedade. Isso quando o seu proprietário tem outras. Que se o pequeno, médio proprietário não tiver outra propriedade rural, ele não vai poder sofrer a desapropriação agrária, desapropriação para fins de reforma agrária. Vamos ver agora aqui um pouco sobre esse tipo de desapropriação. O artigo 184 é o que regulamenta, é o que traz essa forma de intervenção do Estado na propriedade. O artigo 184 fala que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Vou pegar aqui o início do artigo, fala que compete à União desapropriar por interesse social. Então essa desapropriação é uma desapropriação por interesse social, sabe? E que pega o imóvel que não esteja cumprindo sua função social. Sabe? Essa desapropriação, o pagamento dela se dá mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. E aí reside a diferença, a grande diferença dessa desapropriação para a desapropriação comum, desapropriação normal, lá por utilidade pública e interesse social. Nessas outras, nas desapropriações ordinárias ou comuns, a desapropriação tem que ser prévia e justa em dinheiro. Já aqui na desapropriação para fins de reforma agrária, ela tem que ser prévia e injusta, mas em títulos da dívida agrária, e esses títulos da dívida agrária são resgatáveis no prazo de até 20 anos. Até 20 anos e só a partir do segundo ano de sua emissão. Então, por isso que eles falam que a desapropriação agrária, desapropriação para fins de reforma agrária, é uma desapropriação sanção, que ela impõe aí uma certa sanção para o proprietário negligente. Na outra desapropriação, no comum, ele tem que receber o dinheiro no ato. Então, ele já é ressarcido na hora. E aqui na desapropriação agrária, não. Ele vai receber realmente a indenização, só que com o decorrer do tempo ele sofre aí uma certa punição por não ter cumprido a função social da propriedade. A Constituição estabelece no mesmo artigo 184, estabelece uma exceção a essa indenização de injusto em títulos da dívida agrária. Fala que quanto às benfeitorias úteis e necessárias, elas serão indenizadas em dinheiro. Então, quanto à terra, o pagamento da indenização vai ser em títulos da dívida agrária, porém as benfeitorias a Constituição abriu essa exceção aí dele receber já elas previamente em dinheiro. O parágrafo 3º do artigo 184 fala aí que cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Exigiu aí uma lei complementar, então, para o processo judicial de desapropriação para fins de reforma agrária. Essa lei é a Lei Complementar 76 de 1993. O artigo 185 da Constituição fala que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Se ele possuir, ele vai poder sofrer a indenização, mas se for a única dele, ele não vai poder sofrer esse tipo de desapropriação. E 2, a propriedade produtiva. E aí esse 2, aí, a propriedade produtiva, isso entra em conflito com o artigo 186. Porque o artigo 186, ao tratar da função social,
ao falar que a desapropriação, esse tipo de desapropriação pega um imóvel que não cumpre a função social, ele considera a função social como algo mais do que simplesmente a produtividade. Sabe? Além da produtividade, tem que ter utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Tem que ter também a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, tem que respeitar a legislação trabalhista e tem que ter também uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, o artigo 186 exige o atendimento simultâneo de todos esses requisitos para que se entenda que aquela propriedade está cumprindo a função social da terra. E aí, estranhamente, vem o artigo 185 anterior e fala que a propriedade produtiva não vai poder ser desapropriada. Ou seja, o artigo 185 estabelece uma cláusula aí que proíbe a desapropriação, mas fincada apenas num elemento da função social, que é a produtividade. Criou-se aí uma antagonia aí, de disposições constitucionais, de textos constitucionais, que isso levou aí a um debate intenso, mas o INCRA entendeu que não basta apenas a produtividade. Entendeu que é necessário comprovar todos os requisitos da função social para não se sofrer a desapropriação. E o judiciário, de certa medida, tem acompanhado esse entendimento. Sabe? Há, inclusive, já há julgados do STJ, aí, do STF, não me recordo, mas do STJ há julgados dizendo que não basta a produtividade para o imóvel se livrar da desapropriação agrária. Sabe? Tem que comprovar todos os requisitos da função social. E com razão, vamos pensar aqui numa grande propriedade agrária, que super produtiva, tal, mas que devasta ali totalmente o meio ambiente e emprega e rapta mão de obra escrava. Não está cumprindo a função social. Então, estão sendo, inclusive, cometidos crimes ali, crimes ambientais, crimes contra a pessoa, sabe? Que exige, então, que o proprietário perca o seu direito ali sobre a terra. Bem, fazendo um resumo aqui da segunda parte da aula, né? A gente tratou aí da desapropriação para fins de reforma agrária, que é o principal instrumento para a reforma agrária. Né? Há várias formas de conseguir enxergar uma reforma agrária no sentido de redistribuição da terra, mas o principal instrumento é esse, a desapropriação para fins de reforma agrária. Só que essa desapropriação hoje pela Constituição ela está bem restrita, sabe? A aplicação dela é pouca. Basicamente, ela só pega, em regra, as grandes propriedades que não cumprem a função social. Ela só pega propriedades que não cumprem a função social. Em regra, grandes propriedades, porque as pequenas e médias, se a pessoa não tiver outra propriedade, elas estão livres desse tipo de desapropriação. Vimos aí também que o cumprimento da função social se dá na forma do artigo 186 da Constituição, e que aí há um conflito desse artigo com o artigo 185, inciso 2, que fala lá que a propriedade produtiva não vai ser passível desse tipo de desapropriação. E aí temos essa controvérsia, propriedade produtiva descumpridora da função social, está livre da reforma agrária? O entendimento tem predominado administrativamente no INCRA e também no judiciário é o de que não basta ser produtiva, tem que cumprir todos os requisitos da função social. E, arrematando essa parte, né, essa desapropriação é chamada de desapropriação sanção. É muito comum aí a gente ver aí em livros falando, desapropriação sanção, uma desapropriação que impõe aí uma certa penalidade para a pessoa. Sabe? A penalidade é não receber de imediato a indenização em dinheiro, é recebê-la só em títulos da dívida agrária que são resgatáveis aí ao longo do tempo. Chegando a esse ponto da aula, chamo, portanto, a segunda pergunta.
Professor, meu nome é Louisiane Mello. Quais os instrumentos o Estado pode utilizar para a execução da política de desenvolvimento das atividades agrárias? Os instrumentos utilizados para a política de desenvolvimento agrário são aqueles que a gente já falou, arrolados no artigo 187 da Constituição. Exatamente. Lá, a gente até fez a TCO Acrítica, lá fala em política agrícola, sabe? Mas na verdade não é só política voltada para a atividade agrícola, é bem mais do que isso, e na verdade é uma política voltada para o desenvolvimento das atividades agrárias no Brasil. Esse artigo 187 fala que a política agrária ela tem que levar em consideração, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais. 2, uma política de preços mínimos. O que é isso? Preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização. 3, incentivo à pesquisa e à tecnologia voltadas para a área agrária. 4, assistência técnica e extensão rural. 5, seguro agrícola. 6, o cooperativismo, ou seja, incentivar o cooperativismo, sabe, que é uma boa forma aí dos agricultores familiares, pequenos produtores unirem suas forças. 7, eletrificação rural e irrigação. E 8, habitação para o trabalhador rural. O Estatuto da Terra, que é uma lei de 64, procura aí tratar genericamente desses instrumentos. A gente encontra no Estatuto da Terra tratando, ele abordando, normatizando algum desses instrumentos para a política de desenvolvimento agrário. E, posteriormente, a Constituição, o artigo 187 aí, faz remissão a uma lei, diz que para formulação dessa política é necessária uma lei, e essa lei foi aí publicada em 1991. É a Lei 8171, chamada Lei de Política Agrícola. Na verdade, mais do que política agrícola, uma política de desenvolvimento agrário. Essa lei, principalmente, ela traz ainda mais instrumentos para essa política de desenvolvimento agrário. O artigo 4º aí fala que as ações e instrumentos de política agrícola referem-se ao planejamento agrícola. 2, a pesquisa agrícola tecnológica. Fala também de assistência técnica e extensão rural, que já está previsto na Constituição. Proteção ao meio ambiente, defesa da agropecuária, informação agrícola. Trata de cuidar também da produção, comercialização, abastecimento e armazenagem dos produtos. Além do cooperativismo, fala também do associativismo. Prevê aí também incentivo à formação profissional e à educação rural. Aborda aí a questão de investimentos públicos e privados, o crédito rural também, garantia de atividade agropecuária, o seguro agrícola, tributação e incentivos fiscais, irrigação e drenagem, problema da habitação rural, a eletrificação rural, mecanização agrícola e o crédito fundiário. Então aí, esses elementos se somam àqueles já previstos na Constituição, sabe, como instrumentos aí que o Estado, ao formular a política agrária juntamente com o setor produtivo, os trabalhadores rurais, são instrumentos aí que devem ser levados em consideração. A Lei 8171 de 91 ela traça aí a normatização geral de cada um desses instrumentos. O Estatuto da Terra também trata lá de alguns instrumentos. Você vê lá, encontra disposições sobre, aí, por exemplo, crédito rural, sobre extensão rural. Você encontra ali alguma coisa sobre isso. Mas para quem quiser aprofundar em cada um deles, é necessário pesquisar as respectivas legislações específicas. Por exemplo, sobre crédito fundiário, tem uma legislação que trata especificamente sobre isso. Sobre tributação, incentivos fiscais, aí tem que verificar a legislação tributária, sabe? Tem que fazer aí um aprofundamento na pesquisa, sabe? Porque o Estatuto da Terra e a Lei de Política Agrícola vão trazer aí uma delimitação geral, sabe? Mas aí para cada um tem que ir atrás de várias leis, sabe? E aí aqui não há como aqui nessa aula de hoje a gente aprofundar quanto a essas questões. Então assim,
gente caminha aqui para o resumo do final da aula, né? A política agrária, né? A gente viu no começo aí, ela envolve aí um problema terminológico. A Constituição, em vez de falar de política agrária em sentido amplo, fala lá em fundiária, agrícola, reforma agrária, fala aquela coisa toda, mas isso aí tudo compõe a política agrária em sentido amplo, sabe? Há uma correlação entre reforma agrária e desapropriação. Por quê? Porque a desapropriação é o principal instrumento aí que leva à reforma agrária, sabe? A gente viu aí também o problema do confronto entre propriedade produtiva e função social. No caso aí da propriedade produtiva que não cumpre a função social, se ela pode ou não ser desapropriada para fins de reforma agrária. Chegar a um impasse no texto da Constituição, mas tem sido superado no sentido que é necessário o cumprimento da função social. Vimos aí um pouco sobre a política fundiária, principalmente que está na Constituição, sabe? Por exemplo, na parte que ela restringe o acesso da propriedade da terra aos estrangeiros, destina aí as terras públicas e devolutas à adequação com a reforma agrária, por exemplo. Sabe? Abordamos também na aula aí a questão da política de desenvolvimento agrário, como que deve se dar aí seu planejamento e execução, na forma da lei, a lei é aquela de política agrícola, né, com a participação dos setores produtivos, trabalhadores rurais e também das atividades conexas. E agora, ao final, aí, respondendo a pergunta, a gente falou também aí de alguns dos principais instrumentos para a política de desenvolvimento agrário. Não deu para aprofundar muito, mas deu para dar uma passada geral e ver aí quais são os instrumentos possíveis para essa política. Desse modo, agradeço a atenção do telespectador e encerramos aqui a aula e esse curso de Direito Agrário. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.